Essa mulher aqui é uma milionária que tá morrendo e contrata um guru para transferir o espírito dela pro corpo de outra mulher jovem e saudável. Só que na hora da transferência dá tudo errado e ela acaba entrando no corpo de Steve Martin. Olha que loucura. Esse é Um Espírito Baixou em Mim, um dos filmes mais hilários dos anos 80. E dependendo da sua idade, você já assistiu na tela quente. Um Espírito Baixou em Mim, uma comédia do outro mundo com Steve Martin e Lily Tomlin. Nesta segunda, em tela quente. E aqui tem de tudo, espíritos inquietos, um plano pós-vida que deu muito errado e Steve Martin tentando de um jeito hilário viver sua vida enquanto está possuído por uma milionária recém-falecida. Quer saber como esse plano doido deu tão errado que acabou em uma das situações mais absurdas e hilárias do cinema? Então cola aqui porque hoje a gente vai desenterrar esse clássico dos anos 80. Se tem uma coisa que esse filme prova, é que Steve Martin é um gênio da comédia física. Sério, assistir ele sendo possuído pela milionária Edwina é quase como ver um show ao vivo de teatro corporal. Ele só não convence que tá abrigando outra pessoa em seu corpo, mas também que essa outra pessoa é completamente diferente dele. Dá pra ver que o cara é treinado em sapateado, mas olha, isso aqui é muito além de passos ritmados. É uma aula de como usar o corpo pra contar uma história. E claro, temos Lily Tomlin, que tá absolutamente impecável. Ela interpreta uma personagem que é no mínimo insuportável. Uma milionária narcisista com um plano de vida, ou melhor, de pós-vida, que só poderia dar errado. Mas mesmo assim você acaba rindo e torcendo por ela, o que mostra o talento da atriz. Dá pra perceber que ela tem um certo desprezo pela personalidade da própria personagem, mas ela disfarça isso com maestria, entregando um desempenho leve e divertido. É como se ela e Martin tivessem combinado de se divertir tanto quanto a gente enquanto assiste. Aliás, dá pra sentir que essa química entre os dois não é só atuação. Eles são amigos fora da tela, e isso transparece em cada cena, especialmente na famosa cena da surra, que, sério, é um dos momentos mais hilários do filme. Você percebe que eles estão se divertindo tanto quanto o público, e se bobear, ainda dá pra assistir com a sogra sem preocupação. Em alguns momentos, a atuação de Steve Martin com o espírito de Edwina controlando metade do corpo lembra as cenas do filme Uma Noite Alucinante 2, quando Ash luta com sua própria mão possuída. Ha, esse é outro excelente clássico. Devolva minha mão. Mas aí você se pergunta, como aquela jovem doce, saudável e supostamente inocente concorda em receber o espírito da milionária Edwina? Pois olha, vou te falar que de inocente ela não tem é nada. A verdade é que Terry nunca acreditou nem por um segundo que esse papo de transferência de alma fosse real. Pra ela, tudo isso era só uma ótima desculpa pra herdar a fortuna de Edwina. Afinal, quem recusa dinheiro fácil, né? Ela tava lá pensando, vou dar um sorriso, fingir que acredito e depois fico milionária. Simples assim. Mas aí, de repente, o ritual deu certo. Surprise, motherfucker! Então, a alma de Edwina estava flutuando por aí, e Terry percebeu que tinha entrado numa furada cósmica. Quando fiquei sabendo dessa história maluca, eu pensei, se essa louca quer jogar fora o dinheiro dela, que ela dê pra mim. Mas nunca pensei que a noviça rebelde conseguiria. E o que ela fez? Primeiro, ameaçou um homem, porque claramente é o que se faz quando você descobre que magia negra é real, não é mesmo? Mas no fim das contas, quando percebeu que as consequências podiam incluir uma longa estadia na prisão, ela pensa numa ideia diferente. E se você já assistiu esse filme, você tá ligado o que acontece. Uma das coisas mais geniais em O Espírito Baixou em Mim é que o filme pega uma situação completamente maluca, tipo uma milionária morta dividindo um corpo com um advogado frustrado, e trata tudo isso com uma lógica implacável. É como se o filme dissesse, ok, isso aqui é bizarro, mas essas aqui são as regras, e nós vamos seguir assim até o fim. E é exatamente isso o que torna as situações engraçadas. A comédia não vem de tentar explicar a loucura, mas de como as pessoas normais reagem a essas circunstâncias ridículas. Por exemplo, o pobre Roger, nosso Steve Martin, que só queria uma promoção no trabalho, agora tem que dividir o corpo com Edwina, enquanto ela insiste em andar com classe, mesmo que ele prefira atravessar a calçada como um ser humano funcional. Esse cabo de guerra interno é simplesmente hilário, especialmente na cena em que eles mal conseguem dar 2 passos sem parecer que estão numa dança mal coreografada. E aí vem os detalhes físicos, como quando o Roger precisa ir ao banheiro. Sim, parece uma piada boba, mas o timing de Martin e a presença constante da voz de Edwina tornam a cena uma mistura perfeita de vergonha alheia. E olha que curioso, mesmo quando Edwina desaparece fisicamente, ela continua presente, seja nos reflexos nos espelhos ou na maneira como Roger se move. Dá pra sentir que ela ainda tá lá. É um toque surpreendentemente delicado pra um filme tão maluco. E de quebra, ainda tem uma certa doçura no final, porque por mais que eles briguem, no fundo Edwina e Roger aprendem a coexistir. É como um casamento, só que dentro do cérebro. Tá tudo bem, vai. Eu não fiz nada demais, não. Eu só fiz isso porque pensei que gostava de você. Mas eu já tô curado, vai. Parar com isso. E não dá pra ignorar as performances de apoio, que ajudam a manter a trama tão divertida quanto absurda. Richard Libertini como o guru, chamado Praka, é um destaque.
2 horas depois... O cara fala um monte de palavras incompreensíveis com tanta confiança que você quase acredita que ele sabe mesmo o que tá fazendo, o que, obviamente, não é o caso. Ah, você tem que consertar a tigela. Consertar. 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 Você põe a Eduína de volta na tigela. Eduína na tigela. Consertar a tigela. Agora, agora, agora. Outro personagem marcante é o músico interpretado por Jason Bernard, parceiro de Roger. Ele traz uma vibe meio camarada sensato no meio da loucura. E acaba se envolvendo numa situação meio caótica numa parte do filme. Ele meio que bebe a Eduína. Pois é. Sabe, eu sei que parece maluquice, mas eu tô sentindo falta daquela dona. Quem é que está chamando de dona? Não tem graça. Eu não estou sendo engraçada, seu caipira. Eduína? E falando em situações caóticas, a minha cena favorita é a cena do tribunal. É aqui que Steve Martin entrega uma aula de caos coordenado. Ele tá tentando manter as aparências no tribunal, enquanto metade do corpo dele é controlada por Eduína, que claramente não sabe o que significa ficar quieta. Meritíssimo, não vamos requerer indenização com base no fato de que as mulheres não eram... Cala a boca! O que foi que o senhor disse? Não. Elas não eram o quê? Nada. As mulheres não eram clientes. E o resultado é essa maluquice com gestos elegantes e completamente fora de contexto, com direito a uma bela escarrada e aquela coçadinha básica no saco. Prossiga como um homem. Prossiga como um homem. E claro, aquele diálogo interno entre Roger e Eduína que vira um debate verbal, só que em voz alta e no meio de todo mundo. O juiz tá confuso, os jurados mal conseguem segurar o riso e o tribunal interno vira um espetáculo digno de um show de comédia ao vivo. Essa cena resume tudo o que o filme faz de melhor. Colocar a lógica no absurdo e deixar a humanidade dos personagens brilhar no meio da bagunça. É um caos, mas é aquele caos que a gente não quer que acabe. Beleza, mas afinal de contas, qual é a moral da história? Bom, se prepara, porque aqui a gente vai ir além da comédia. No começo, a gente só vê Eduína como uma milionária mandona e amargurada. E sinceramente, um pouco insuportável. Tá, muito insuportável. Mas conforme o filme avança, a gente vai entendendo o porquê. Ela passou a vida toda presa num corpo frágil, sem poder fazer coisas simples como correr, pular ou dançar. Enquanto o resto do mundo vivia despreocupado, ela só podia assistir. E isso deixou ela cheia de ressentimento. Mas aí acontece o grande plot twist. Quando Eduína entra no corpo saudável de Roger, ou melhor, na metade dele, né? Ela finalmente sente como é viver de verdade. A alegria de poder se mover livremente, fazer o que quiser, até tropeçar sem se machucar de imediato. É algo tão básico para a maioria de nós, mas para ela é revolucionário. Eu estou me sentindo a mulher mais sadia do mundo. E é aí que vem o tapa na cara, porque quando Eduína tá lá aproveitando cada pequeno movimento, a gente começa a perceber, será que valorizamos tudo isso? Afinal, andar, correr, pular e dançar, coisas que a gente faz quase que no piloto automático, são um verdadeiro privilégio. E o filme nos lembra com muito humor e com um toque de ternura que essa liberdade é algo que não deveríamos dar por garantido. No final das contas, Um Espírito Baixou em Mim não é só uma comédia absurda, mas também um lembrete divertido e sincero de que a vida é pra ser vivida. Porra, esse final foi filosófico, hein? E aí, já conhecia esse filme? Se quiser assistir, ele tá disponível aqui no YouTube mesmo, e eu vou deixar o link na descrição, beleza? Dito isso, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.